E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Freire falando um pouquinho para vocês sobre diagnóstico por imagem do fígado e vesícula biliar, tá? Vesícula biliar e fígado são dois temas muito explorados principalmente na ultrassonografia, mas isso não quer dizer que a gente não possa estudar ainda na tomografia, na cintilografia biliar, na radiografia simples do abdômen, na ressonância nuclear magnética, na CPRE, na colangiografia percutânea transhepática e na colangiografia cirúrgica, tá? A ultrassonografia, a gente sabe que é muito explorada no nosso dia a dia devido ao custo-benefício, é realizada de forma tradicionalmente transabdominal. A gente usa uma sonda convexa, onde nós temos uma frequência pequena, geralmente vai de 3,5 a 5 MHz, e um comprimento de onda maior, né? Um comprimento de onda maior justamente para a gente poder estudar estruturas retroperitoneais, como por exemplo pâncreas, né? Necessitamos aproximadamente um jejum de 4 horas, justamente para poder estender a vesícula biliar e poder ser estudados pela ultrassonografia, tá? Um dado importante é que a gente avalia a parte estrutural do fígado, mas não fornece dados funcionais. A gente vai ver isso principalmente, por exemplo, esteatose hepática. A gente sabe, através da ultrassonografia, que o paciente tem esteatose, mas a gente não consegue individualizar a causa, tá? É a técnica mais barata, segura, porque é um exame totalmente inócuo e sensível para avaliar a árvore biliar, principalmente a vesícula. Quais são as indicações da ultrassonografia? Triagem, né, de alterações da árvore biliar, avaliação do trato hepatobiliar em pacientes com dor no hipocôndrio direito, diferenciação de causas intraestehepáticas de icterícia e detecção de massas hepáticas, por exemplo, cistos hepáticos, hepatocarcinoma, hemangioma hepático, etc. Lembrar que os rins, o pâncreas, vasos sanguíneos também são frequentemente visualizados durante uma ultrassonografia do sistema hepatobiliar. Lembrar que a ultrassonografia ela pode medir o tamanho do baço, assim como também auxilia no diagnóstico de esplenomegalia. Sugere a presença de hipertensão portal, então a gente vai ver que através do Doppler a gente pode ter informações importantes em relação à hipertensão portal. Hoje a gente tem a ultrassonografia endoscópica, que pode refinar ainda mais a abordagem diagnóstica das anormalidades hepatobiliares. E lembrar também a dificuldade do exame em relação, por exemplo, os gases intestinais, obesidade, e lembrar que o exame é operador dependente, tá? A ultrassonografia endoscópica ela incorpora um transdutor de ultrassonografia na ponta do endoscópico rígido, ou seja, é um equipamento específico, permitindo uma grande resolução de imagem, mesmo quando grande quantidade de gás intestinal está presente, tá? Cálculos biliares geram imagens hiperecóicas com sombra acústica posterior e que são móveis à gravidade, isso é importante. Lembrar que tem alguns cálculos que não têm sombra acústica, principalmente aqueles à base de colesterol, tá? A ultrassonografia tem essa vantagem, você pode pedir para o paciente ficar em decúbito e você vai observar através da ação da gravidade que esses cálculos vão seguir a ação da gravidade, tá? A acuidade da ultrassonografia transabdominal permite a visibilidade ou visualização de aproximadamente 95% dos cálculos, né? Com mais de 2 milímetros de diâmetro. Isso faz com que a gente tenha uma sensibilidade maior, tá? A ultrassonografia endoscópica pode detectar cálculos de até 0,5 milímetros, ou seja, o que chamam de microlitíase na vesícula biliar ou nos dutos biliares. É um exame mais sensível ainda, tá? Ambas as técnicas são capazes de detectar o barro biliar, que é uma mistura de bile com materiais particulados, né? Com uma imagem hiperecogênica discretamente aumentada, sem sombra acústica posterior que se encontra no interior da vesícula, em sua porção pendente pela gravidade. Na colecistite, o principal achado, a gente vai ter o espessamento da parede da vesícula, vai estar maior que 3 milímetros. Vamos ter líquido ao redor da vesícula. Podemos achar cálculos impactados no infundíbulo da vesícula. Sensibilidade quando a vesícula é apalpada com uma sonda ultrassonográfica, ou seja, a gente já vai ter através do exame um sinal de Murphy ultrassonográfico, né? Aqui, essa imagem mostrando para vocês a parede da vesícula biliar e observa o edema ao redor da vesícula biliar. Olha só, essa imagem anecoica perivesicular é o edema, né? Mostrando que eu tenho um processo inflamatório instalado. Observe também que eu vou ter uma imagem ecogênica com sombra acústica posterior, que caracteriza a imagem de litíase.
Mais uma vez, mostrando para vocês aqui uma imagem ecogênica com sombra acústica posterior, observa que eu tenho aqui a parede normal, ela não está espessada nem tem um edema, ou seja, isso aqui é uma colecistopatia litiásica, eu não tenho processo inflamatório, eu só tenho cálculo. Aqui mostrando várias imagens ecogênicas com sombra acústica, ou seja, são as microlitíases, né? Agrupados, formando aqui a sombra acústica. Observa que a parede da vesícula está normal, tá? Ou seja, uma colecistopatia litiásica. Aqui, mostrando para vocês a parede normal, a vesícula biliar com conteúdo anecoico, ou seja, o aspecto normal. E observa aqui no caso de colecistite aguda, eu tenho espessamento da parede, eu tenho edema ao redor da parede, ó. E aqui mostrando a lama biliar, tá? A lama biliar, uma imagem hipoecóica, contornos imprecisos, mal definidos, sem sombra, tá? Mais uma vez, mostrando vocês aqui a lama biliar, a parede da vesícula normal. Aqui eu tenho a lama biliar associado a cálculos, olha só. Lama biliar associados a milimétricas imagens ecogênicas com sombra acústica. Ou seja, eu tenho a lama biliar aqui no transverso e aqui no longitudinal. Ou seja, eu tenho a lama biliar e eu tenho os casos de litíase. É obrigatório no estudo da vesícula biliar a análise tanto transversal como no longitudinal para poder ter noção de profundidade, tá? Aqui, outro achado grave, importante, seria o tumor de vesícula biliar. Olha aqui a imagem expansiva aqui na vesícula biliar, aqui na parede anterior e posterior. Observem que eu não tenho sombra acústica, diferente do cálculo biliar que tem sombra, tá? Aqui mostrando mais um caso aqui de tumor de vesícula biliar, é um caso mais raro, porém com péssimo prognóstico. O pólipo da vesícula biliar é um caso muito interessante, porque você tem uma formação expansiva, aderida à vesícula biliar, sem sombra acústica, e um achado interessante, ele não obedece à ação da gravidade. Então você pede para o paciente ficar em decúbito e essa imagem permanece fixa, tá? Então, aqui é um caso de um pólipo da vesícula biliar. Aqui eu tenho 3 pólipos na mesma situação. Observe que eu tenho edema da parede da vesícula, tá? O que mostra um caso de colecistite aguda associada a pólipo na vesícula biliar. Aqui eu vou ter um caso da vesícula em porcelana, que nada mais é do que uma calcificação da vesícula. Então, observe que eu tenho uma imagem ecogênica no leito da vesícula, aqui a vesícula toda tomada, e eu tenho aqui uma sombra acústica ocupando toda essa dimensão, tá? Aqui no longitudinal, um caso de calcificação da vesícula com a sombra. Aqui no transverso, mesma coisa. Então, isso aqui nada mais é do que uma calcificação da vesícula biliar. Ocorre muito em casos em que você tem processo inflamatório agudizado e você consegue, né, reverter esse quadro. E aí, com o passar do tempo, você forma a calcificação da vesícula biliar. Aqui mostrando para vocês a mesma imagem na radiografia, tá? Observa aqui uma imagem radiopaca ou radiodensa na projeção do leito da vesícula, que confere justamente com a imagem que nós vimos na ultrassonografia, tá? Aqui um outro caso mostrando a radiografia do abdômen, mostrando uma imagem aqui no leito da vesícula, uma imagem radiopaca radiodensa, que confere na tomografia, tá? Observa aqui a calcificação ao redor da vesícula. Tudo bem até agora, gente? Então vamos observar um pouquinho também, através do estudo da ultrassonografia, a obstrução extrahepática é indicada pela presença de dilatação dos dutos biliares. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as vias biliares, né? Nas ultrassonografias abdominal endoscópicas, os dutos biliares correspondem a estruturas tubulares não produtoras de eco, ou seja, são imagens anecoicas, tá? O que chama atenção é a dilatação do duto, né? Então a gente pode ter aqui o diâmetro do duto comum, ele é normalmente 6 milímetros. E ele pode aumentar ligeiramente com a idade, atingir até 10 milímetros em pacientes após colecistectomia. Nessas duas situações a gente considera como fisiológico, ou seja, a idade e pacientes pós-colecistectomia. Porém, eu posso ter dilatação dos dutos fora essas duas situações, e aí a gente vai necessitar uma investigação, ver se tem algum processo obstrutivo. Dilatação desse duto de hepatognomônica de obstrução biliar extrahepática em contextos clínicos compatíveis, ou seja, icterícia, dor abdominal.
A ultrassonografia ela pode não diagnosticar obstruções recentes ou intermitentes sem dilatação das vias biliares. Isso é importante, tá? Ou seja, o tempo de investigação, associar sempre com a história e com a clínica. A ultrassonografia transabdominal ela pode não revelar a intensidade ou a causa da obstrução biliar. Por exemplo, nesse caso, a gente vai ter uma sensibilidade para cálculo de colédoco de aproximadamente até 40%. Tá? Então, tem uma estatística aí muito interessante em relação ao exame ultrassonográfico ser normal, mesmo o paciente tendo clínica de dilatação das vias biliares. Tá? Nesse caso, a ultrassonografia endoscópica ela é mais eficaz. Ok? Então, mostrando para vocês aqui a dilatação, por exemplo, ó, a dilatação das vias biliares aqui, ó, tá? Observe que eu tenho um espessamento ecogênico aqui, ó, da parede aqui, periportal, ó, no caso aqui um espessamento periportal, ó, e a dilatação, tá? Aqui mostrando aqui o fígado e aqui o colédoco. Olha só como ele está bem dilatado, observando em relação à veia porta, por exemplo. Olha a veia porta aqui. E olha a dilatação do colédoco, tá? Vocês vão ver que o colédoco geralmente ele tem uma dilatação menor, né? Ele tem um diâmetro menor que a veia porta, ok? Fígado. Então aqui tendo uma noção aqui, uma planimetria do fígado, tá? Então observar a relação do fígado aqui anatômica em relação à linha média do corpo, tá? Lembrar que o fígado ele é formado pelo lobo direito e esquerdo, que vai nos ajudar do ponto de vista topográfico em relação ao estudo do ultrassom. As lesões hepáticas focais com mais de 1 centímetro podem gerar ser detectado pela ultrassonografia transabdominal. Então, cistos, tumores, né, hemangiomas, a gente consegue ver muito bem acima de 1 centímetro. De uma maneira geral, os cistos são anecoicos, né? As lesões sólidas, por exemplo, tumores e abscessos, tendem a ser levemente hiperecoicas. Os carcinomas, eles aparecem como massas sólidas não específicas. No caso, por exemplo, dos hemangiomas, eles aparecem como massas hiperecoicas, tá? De contornos regulares bem definidos, semelhantes a uma moeda. A ultrassonografia tem sido utilizada como triagem de carcinomas hepatocelulares em pacientes com riscos aumentados, por exemplo, hepatite B crônica, cirrose, hemocromatose, etc. A habilidade de localizar lesões focais permite a realização de aspirações ou biópsias guiadas pela ultrassonografia. Hoje em dia, dificilmente alguém vai fazer algum procedimento que não seja guiado pelo ultrassom em relação à punção hepática. Lembrar dos segmentos hepáticos, tá? A gente conversou sobre isso no encontro passado e eu volto a bater em cima disso. Apesar da gente ter a divisão anatômica dos lobos, aqui a gente vai trabalhar, assim como na cirurgia, com a segmentação dos lobos hepáticos. Lembrar que o segmento 2 e 3 equivale ao lobo esquerdo, enquanto que os outros equivalem ao lobo direito, tá bom? Então eu peço para vocês fazerem uma revisão da anatomia, lembrar da relação aqui do hilo hepático e da vesícula biliar aqui embaixo, tá? Então tá aqui, mais uma vez, o segmento 2 e 3 equivale ao lobo esquerdo, enquanto que o 1, tá? 1, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8 equivale ao lobo direito, ok? Aqui mostrando para vocês, fazendo uma comparação com a peça anatômica e com a tomografia, tá? Segmento 2, segmento 4, segmento 7 e aí vai, ok? Mostrando para vocês, fazendo uma correlação dos segmentos hepáticos do ultrassom com a tomografia, tá? Então aqui eu tenho o lobo direito, aqui eu tenho a vesícula, aqui eu tenho o pâncreas, aqui eu tenho os rins, aqui a coluna e o baço. Isso é uma tomografia e aqui eu tenho uma comparação com a ultrassonografia. As lesões hepáticas focais, a gente vai ver essas imagens arredondadas, contornos regulares bem definidos. Essas imagens são hiperecóicas, podem ser únicas ou múltiplas, tá? Observe que eu tenho aqui a evolução de um abscesso hepático, por exemplo, né? Onde eu tenho primeiro uma imagem hipoecóica, depois uma imagem hiperecóica, aqui uma imagem praticamente isoecóica e aqui uma imagem hipoecóica, tá? Como nós falamos anteriormente, aqui eu tenho uma imagem estrutural, tá? Parte funcional, eu vou ter que correlacionar com outros exames.
Doenças difusas, por exemplo, cirrose, né, esteatose, elas podem ser detectadas facilmente pela ultrassonografia. A gente vai ter, por exemplo, nas doenças difusas, as imagens multinodulares. Então, observe que eu tenho várias imagens arredondadas, contornos regulares bem definidos, hipoecóicos, né? Mesma coisa aqui, o principal hipótese de diagnóstico aqui, mesmo sem a história clínica do paciente, mas do ponto de vista estatístico, seria metástase hepática, tá? Em relação às doenças difusas, a gente vai ter, por exemplo, aqueles casos de hepatopatia grave, né? Hepatopatia crônica, né? Então, a gente vê muito no dia a dia, por exemplo, casos de cirrose. Observe que o fígado, ele tem os contornos aqui que a gente chama rombos, né? Aqueles contornos, ele não é mais regular, é um contorno mais irregular. Eu tenho uma diminuição do volume da glândula, né? Eu tenho uma diminuição do volume do órgão, né? E eu tenho um aumento da ecogenicidade do órgão. Isso aqui é um caso de cirrose hepática. Mesma coisa aqui, tá? Mesma coisa aqui. Então, a gente observa que além da glândula, além do órgão ele está, digamos assim, flutuando na cavidade abdominal, eu vou ter líquido ao redor, né? Isso aqui a gente consegue ver bem no dinâmico quando a gente está estudando. E a gente vê a quantidade de líquido aqui caracterizando a ascite. Isso aqui é a vesícula biliar, tá bom? No caso de esteatose, gente, o que chama atenção na esteatose, a gente tem dois achados importantes, tá, em relação ao ultrassom. É o aumento difuso da ecogenicidade e a visualização dos vasos hepáticos. Em todos os três casos, grau 1, grau 2 e grau 3, eu vou ter aumento da ecogenicidade do fígado, tá? No grau 1, eu vou ter a visibilidade dos vasos hepáticos. No grau 2, eu vou ter uma visualização, uma identificação parcial. Aqui, ó, observe que tem uma visualização parcial dos vasos. Eu não consigo ver esses ramos todos. Então, eu tenho um aumento da ecogenicidade e uma identificação parcial, uma visibilidade parcial dos vasos hepáticos. No grau 3, eu tenho um aumento difuso da ecogenicidade do fígado e não consigo individualizar os vasos. Então, grau 1, eu tenho um aumento da ecogenicidade e consigo individualizar os vasos. Grau 2, eu tenho um aumento da ecogenicidade e eu visualizo parcialmente os vasos. E grau 3, eu tenho um aumento da ecogenicidade e não consigo visualizar os vasos hepáticos. Hoje a gente pode lançar mão da elastografia, tá? A elastografia, ela é um recurso semelhante ao Doppler, em que a gente tem como principal finalidade avaliar a densidade, tá, daquela estrutura. Isso pode te ajudar a diferenciar, por exemplo, um cisto, um abscesso e um nódulo, e muitas das vezes, né, indicar de forma precisa ou evitar a indicação precipitada de procedimentos invasivos, né, como por exemplo a biópsia. Ajuda muito o estudo da elastografia, principalmente em relação à fibrose hepática, ou seja, hepatopatias crônicas. Então, nesse procedimento, o transdutor vai emitir uma vibração que induz uma onda elástica de cisalhamento e vai medir a velocidade com qual a onda se propaga pelo fígado. A rigidez do fígado vai acelerar essa propagação da onda. A elastografia costuma ser usada na associação dos exames de sangue para avaliar a fibrose hepática, principalmente nos casos de hepatite C, hepatite crônica. Então, observe, lembra muito o Doppler, né? Eu escolho aqui uma área, lanço mão da elastografia, e através da análise, né, da densidade do fígado, eu consigo avaliar se esse fígado ele tem uma consistência maior que o normal, sugestivo de fibrose, né? A ultrassonografia e o Doppler, no caso do abdômen, tem uma função importante do ponto de vista funcional, tá? Então, consiste em uma técnica não invasiva que permite a avaliação da direção do fluxo sanguíneo e permeabilidade dos vasos hepáticos, principalmente da veia porta. Então, hoje o Doppler, no ultrassom de abdômen, ele é fundamental para a gente avaliar a possibilidade de hipertensão portal, tá? Então, a gente vai avaliar, no caso aqui, também como é que está o fluxo das derivações hepáticas, por exemplo, a derivação porto-cávica, né, cirúrgica, no caso aqui a transhepática percutânea. Então é fundamental a análise do Doppler através da ultrassonografia.
Vai avaliar também a veia porta antes do transplante, diagnosticar tromboses de artéria hepática pós-transplante, também isso aí é fundamental através do estudo Doppler, e também vai diagnosticar também as estruturas vasculares não usuais, por exemplo, a transformação cavernomatosa da veia porta, isso aí é muito comum em casos pós-operatórios, por exemplo. Avaliar também a vascularização tumoral, né, através de um procedimento cirúrgico, também importante. Então, gente, vamos lá, vamos começar aqui fazendo uma leitura bem simples do ponto de vista visual do Doppler. Aqui não quer dizer que o vermelho seja veia e o azul artéria, não. Isso aqui é um recurso, é um software em que você vai avaliar a direção do fluxo sanguíneo. Quanto mais próximo do vermelho e do amarelo, quer dizer que está se aproximando da sonda que está aqui em cima. E quanto mais próximo do azul e do verde, quer dizer que está se afastando, ou seja, esse fluxo aqui ele se aproxima da sonda que está aqui e esse azul aqui ele se afasta da sonda, tá certo? Então, normalmente eu tenho um fluxo hepatopetal, ou seja, em direção, o fluxo da veia porta aqui em direção ao fígado. Ó. Quando eu tenho um aumento da pressão da veia porta, uma hipertensão portal, a tendência é ter uma inversão. Ou seja, inicialmente aumenta o fluxo em direção ao fígado, porém essa pressão se torna tão intensa que eu vou ter uma inversão e o fluxo deixa de ser hepatopetal para ser um fluxo hepatofugal, tá? O fugal. E aí, gente, o que vai acontecer? Eu vou ter achados importantes em relação ao aumento da pressão intraportal. Por exemplo, eu vou ter uma dilatação da veia porta, eu vou ter um extravasamento de líquido extravaso, ou seja, ascite. Inicialmente, o fígado ele aumenta de tamanho, né, porque ele está recebendo um fluxo maior, porém, com a inversão do fluxo, deixando de ser hepatopetal, vai ser hepatofugal, ele vai aumentar, esse fluxo aumentado, ele vai compensar o baço através dos vasos esplênicos, através da veia esplênica. E aí eu vou ter uma esplenomegalia. Então são achados adicionais, né, que vão nos ajudar em relação ao estudo, né, da hipertensão portal. Então, a alteração do fluxo da veia porta deixa de ser hepatopetal para ter hepatofugal, ela vai ser hepatofugal. Eu vou ter uma dilatação da veia porta, né? Eu vou ter uma redução, inicialmente eu vou ter um aumento do fígado, posteriormente eu vou ter uma redução do fígado, né? E eu vou ter um aumento do baço, vou ter uma esplenomegalia. Então, gente, isso foi um bate-papo a respeito da ultrassonografia da vesícula biliar e do fígado, tá? A gente vai depois, em outra oportunidade, falar de outros métodos de imagem, principalmente correlacionar a ultrassom e a tomografia, mas eu acho que agora, nesse momento, é fundamental a gente avaliar a ultrassonografia do fígado e da vesícula biliar. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Em breve a gente vai fazer uma correlação do ultrassom e tomografia. Um grande abraço.